Bom, boa noite. Marcos, me parece que há uma contradição, e eu vou fazer uma pergunta exatamente buscando todo o seu conhecimento para nos ajudar a entender esse processo, não é? Vários analistas que escrevem na Foreign Affairs falam da reindustrialização, desglobalização, que o Trump representaria essa ruptura, não é? Portanto, ele vai lidar aí com um cenário em que há uma consolidação de cadeias produtivas consolidadas, enfim, cadeia de valores. Se de fato os Estados Unidos estão vencendo nesse cenário altamente competitivo, inclusive com a China, com crescimento, o porquê de dar um passo para trás, não é? Quer dizer, desglobalizar a economia, reindustrializar. Isso não parece um discurso um tanto quanto conservador, mas sem base no mundo real? Veja, professor, eu acho que num tempo distante, né, num reino longínquo, uma bruxa má jogou um feitiço sobre a cabeça de um economista e ele dividiu, né, os setores entre setor primário, né, agricultura e mineração, setor industrial e setor de serviços, né? E a gente, por vezes, tem a tendência de imaginar que você vai tendo agregação de valor conforme você vai saindo da agricultura e vai para o setor de serviços. Na realidade, essas divisórias tradicionais, eu acho que elas estão sendo abalroadas e o que interessa é a agregação de valor no subsolo, nos rizomas, por todo o processo. Às vezes você vai ter muito mais agregação de valor, muito mais produtividade, muito mais tecnologia embutida num grão de milho do que, por exemplo, num parafuso que está protegido por políticas de substituição de importações, escudos tarifários altíssimos, etc. Então, eu acho que o que existe aqui é uma corrida tecnológica, né? Essa corrida tecnológica, ela segue os princípios de destruição criativa tradicionais. No entanto, é verdade também, para fazer mais uma vez essa referência ao mundo é plano, né, de 20 anos atrás, que se você olhar o cockpit do avião nesse período de globalização profunda, né, 2004, 2005, quem estava pilotando a aeronave era a ideia de eficiência. Se você tirar uma mesma foto hoje do cockpit, quem está pilotando o avião da economia mundial, a eficiência ainda está lá. Mas você tem um outro piloto, um outro comandante, que é a ideia de segurança geopolítica, de previsibilidade, né? de resiliência das cadeias produtivas. E isso ficou muito claro e gerou muita nevralgia, foi muito sensível durante o período da Covid-19. Quer dizer, a maior economia do mundo, que é a economia dos Estados Unidos, teve desabastecimento de máscaras, teve desabastecimento de seringas, teve desabastecimento de respiradores. Então, tudo isso levou a um novo alerta, né, em que, digamos assim, ganhou força essa ideia de reindustrialização. Mas mesmo antes, né, na primeira presidência Trump, e veja, nós estamos falando de um indivíduo que teve a sua formação como empreendedor, como empresário no mercado de construção, no mercado imobiliário em Nova York, que é um dos mais duros do mundo. É um sujeito que negociava preço, por exemplo, de aço, de vidraça, de carpete. Então, ele tem um pouco essa ideia de que, quando ele começa na vida empresarial dele, essencialmente tudo isso era feito nos Estados Unidos e, de repente, passou a ser feito em outras localidades, né? Veja, o termo desglobalização, eu tenho um livro chamado Desglobalização, que foi publicado 8 anos atrás. Eu acho que a gente não deve entender desglobalização como o contrário da globalização. Mas a gente tem que entender desglobalização no mesmo sentido que a gente entende a relação entre aceleração e desaceleração. Por exemplo, quando o veículo está desacelerando, não significa que ele parou. Significa apenas que a progressão dele continua numa velocidade mais reduzida. Então, eu acho que tem uma desglobalização, sim, né? Ou seja, o fluxo do comércio internacional, mais restrições a investimentos estrangeiros, mais restrição à movimentação de pessoas, de ideias, de propriedade intelectual. Ou seja, existe sim um fenômeno desglobalizante que vai gerar uma outra globalização, né? Veja que coisa curiosa, né? Apesar de toda essa pujança dos Estados Unidos, né, hoje você tem novos centros financeiros no mundo. E a gente não poderia substituir, no caso da desglobalização, pelo termo protecionismo, por exemplo? Eu acho que o protecionismo é uma ferramenta que pode levar à desglobalização. Porque o que é protecionismo? É a ideia de que você topa, né, perder algo de eficiência, sobretudo na alocação de recursos, na alocação de preços, em nome de alguma outra coisa. Por exemplo, privilegiar o meu produtor local, ou ter uma presença própria ou autônoma num setor econômico que eu julgo fundamental.
Portanto, você tem um protecionismo que pode se manifestar na forma de cotas, ou na forma de tarifas, né, impostos. Sim. Ou então você tem Denise conhece bem isso, aquelas maneiras mais sutis, né? Então, por exemplo, você cria selos verdes ou restrições para, supostamente, países que não respeitam propriedade intelectual. Existem formas muito sutis também de protecionismo hoje. Mas por que você quer fazer isso? Porque às vezes você entende que se você ficar vulnerável a um comércio internacional mais livre, você gera o desaparecimento de uma série de setores econômicos em casa. E a partir disso, do seu ponto de vista, qual seria o tamanho da vontade de Trump para o protecionismo nos Estados Unidos? Com as tarifas, inclusive, é uma coisa que ele chamou atenção hoje, porque ele falou que ele vai cobrar de quem vende para os Estados Unidos e não do cidadão americano. Os economistas, em geral, sabem, né, que superávites comerciais ou déficits comerciais podem querer dizer alguma coisa negativa ou não, dependendo de uma série de outros fatores. O presidente Trump, pela experiência concreta até que nós tivemos, né, quando a gente estava no governo, de negociar com ele ou com a equipe dele, ele vê isso um pouco como um jogo de soma zero. Então, ele vai querer ver, por exemplo, o déficit no setor de manufatura do comércio bilateral China e Estados Unidos diminuir. É um déficit hoje comercial para os Estados Unidos. Agora, por exemplo, os Estados Unidos têm superávit comercial com a China no setor agrícola. A última vez que eu olhei deve ser 2022, mas no setor de serviços também, onde jogam papel as consultorias, etc., os Estados Unidos também tinham uma presença importante no mercado chinês. Então, para o comércio de manufaturas, em relação a alguns parceiros, China, vamos falar, União Europeia, eventualmente até Canadá e México, vem aí um cobertor de tarifas, tá certo? Agora, o tamanho do ponto de vista da altura tarifária ou da sua extensão, vai ser muito o resultado de uma presidência que muita gente está chamando de transacional. Né? Seria uma presidência menos sensível a ideias como o Ocidente, ou às economias de mercado, ou às democracias representativas, e alguém que está mais interessado em fazer com que os Estados Unidos tenham mais vitórias do que derrotas no comércio internacional, no fluxo de investimento.